Então, vamos lá. A apresentação de vocês. É só algumas dicas assim que para evitar aquela apresentação muito carregada de texto, muita leitura, né? Tem aluno que ele fica inseguro e aí ele coloca muitos textos para ser lido na hora da apresentação. Isso cansa bastante para quem está assistindo. Então, a recomendação é pesquise imagens que vão ajudar ou que melhor represente aquilo que você quer falar. Né? Coloque imagens ao invés de ficar enchendo de texto. Você pode até usar uma pesquinha, né? Já que a gente está aqui na frente do computador, tem a possibilidade de você abrir uma aba ou abrir outros arquivos, você deixa lá os textos, a sua pesquinha é aberta, porém no slide você explora imagens, mapa conceitual, né? Sabe, eu acho que a gente já fez alguma atividade com mapa conceitual. É interessante, por exemplo, para não ficar só no seu assunto, trazer alguma coisa que repercutiu na mídia que diz respeito ao tema da sua pesquisa. Isso também é uma forma da gente dar relevância social ao que nós estamos pesquisando. E dar ênfase também nos intelectuais que estão tratando sobre esse assunto. Na apresentação oral, vocês podem destacar alguns autores, inclusive usando imagens deles, né, fotos, porque muitas vezes a gente discute autor tal, autor fulano, beltrano, e a gente não sabe nem quem é, às vezes, né? Conhece o autor, a sua obra, mas não tem ainda memorizado a sua fisionomia. Corre o risco de você cruzar com ele aí um dia desses aí, em alguma academia, e você nem sequer reconhecer a pessoa. Então é importante nessas apresentações a gente também explorar essas pessoas. Então, assim, imagens claras são aquelas imagens que a gente consegue, né, identificar do que se trata, evitar imagens ambíguas. Às vezes, alguns modelos de slides, eles são bonitos no computador aqui agora, como você está fazendo, né? Mas na hora de projetar, no caso de vocês, não vai ter isso, porque a gente vai estar fazendo através da online, né? Mas já fica aqui a dica para uma situação presencial, né? Muitas vezes um slide que é bonito no computador, na hora que ele é projetado, ele não fica tão claro, né? Os elementos ficam meio escuros, prejudica a apresentação. Eu gosto muito de utilizar fundo branco, né? Vocês podem olhar, eu uso muito fundo branco e esse padrão, assim, cores verde e vermelho para harmonizar com a logomarca do IF Baiano. Então, cores de fundo claro é interessante também. Use textos curtos, quando realmente for necessário, né? Trecho das obras ou dados ou das suas análises, o mínimo possível. Esquemas didáticos, como diagramas explicativos, mapas conceitual, gráficos em geral, também é importante vocês empregarem. E deixe as informações maiores, os textos maiores, como algo à parte, né, para você ler na hora que você for fazer a apresentação. O apresentador, né, ele tem que ter o domínio do texto e do vocabulário. Então, por exemplo, nesse momento vocês ainda estão em processo de construção do projeto, é normal, ainda não está muito seguro sobre o que é que vocês estão pesquisando, onde vocês pretendem de fato chegar, isso é normal, porque vocês estão ainda em processo de construção. Então, o envolvimento com a pesquisa, na medida que vocês vão compreendendo os fenômenos, né, se apropriando de outros autores, aí vocês vão ganhando confiança e segurança sobre o projeto de vocês. Então, nesse momento, vocês ainda não têm tanto domínio sobre o que vocês pretendem pesquisar. Então, quanto mais anotações extras vocês tiverem para auxiliar na apresentação, isso vai te ajudar tranquilamente. Então, assim, o domínio do texto, né, é algo que vocês vão conquistar, como eu falei, gradativamente, na medida que vocês forem se envolvendo mais com pesquisa, mas no caso da apresentação, organize direitinho o que é que você pretende falar e evite o máximo de texto nos slides e coloque aí em algo à parte. Portar com clareza sobre o que está apresentando, ou seja, procure ser simples. Apresente da forma mais simples possível. Não queira utilizar jargões muito avançados, utilizar expressões sofisticadas, porque às vezes a pessoa vai se perder, né? Às vezes fica nervosa.
Isso acaba prejudicando ainda mais. Agora, o fato de você falar de maneira simples não significa dizer que você vai falar de maneira informal. Não, você precisa utilizar da linguagem correta, né? A linguagem que se usa na academia, que é a chamada linguagem formal. Então, procurar utilizar os termos gramaticais, as concordâncias, né? As coerências e coesões da vida de maneira adequada. Simples, porém formal. Outra coisa importante, às vezes o aluno ele monta os slides e ele não se familiariza a eles. Então é importante você saber exatamente qual é a ordem dos slides que você estabeleceu. Para não correr o risco, por exemplo, de você antecipar algumas informações e aí essas informações aparecer lá na frente, ou você chegar lá na frente e perceber que esqueceu algumas informações para trás por conta de você não saber exatamente do que tem nos seus slides. Né? Mas às vezes acontece da pessoa pedir para alguém fazer o slide para ela e depois ela própria não observa quais são os elementos que constituem os seus slides. Então procure saber até porque, por uma questão de coesão, né, você está falando algo e aí você já sabe o que é que vem no próximo slide, você na sua fala já prepara para aquele slide que vem. Para não correr o risco de você estar falando de algo e aí coloca um slide abruptamente, você já toma um rumo diferente, sem relacionar a fala anterior com o que você vai falar posteriormente. Isso é coesão, né? Coesão na apresentação. Ler o que o público pode acompanhar. Então, coloque aquilo que dá para as pessoas lerem. Evite, mas quando for colocar texto, coloque aquilo que as pessoas podem ler com você. Às vezes a pessoa coloca algo tão carregado de texto, e os textos tudo assim, distribuído em um slide só, que só você que está apresentando sabe onde é que estão os elementos que estão sendo apresentados. Aí a pessoa que está assistindo está toda perdida. E ele está lendo em cima, ele está lendo embaixo, no meio. Então organize de uma forma que as pessoas que estão acompanhando consigam ler também, junto com você. Se for usar exemplo, utilize de exemplos que sejam fáceis de explicar, né? E, consequentemente, vão ser fáceis de serem entendidos, né? Exemplos claros. E quanto mais contextualizar, né? Mais relacionar o nosso cotidiano, melhor ainda. Usar o tempo determinado. No caso de vocês aí, nós temos uma turma de uns 20 alunos. A apresentação de vocês vai ser, acho que 10 minutos no máximo. Será que é muito 10 minutos? 10 minutos é muito. A gente vai ter que fazer uma coisa bem rápida mesmo. Vamos fazer o seguinte, a apresentação de vocês vai ser, como é individual, 5 minutos, com tolerância, né? Se precisar, o aluno passa um pouco. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente já tem um tempo determinado para uma apresentação, a gente precisa ensaiar para ver se a quantidade de slides, a quantidade de informação organizada é suficiente para a gente conseguir cumprir aquele tempo. Então, infelizmente, o tempo vai ser pequeno. Luzia perguntou quando é que vai ser essas apresentações. Deixa eu olhar aqui no plano de curso, Luzia, porque assim de cabeça eu não vou saber não. Mas eu acho que a gente ainda tem algum encontro no retorno antes dessas apresentações. Deixa eu conferir aqui. A gente retorna na quarta semana de janeiro. É, Esse encontro ele vai ser no dia. Vai ser no dia 18 de fevereiro. Quando a gente retornar, a gente não vai ter mais encontro, não. Próximo encontro já vai ser esse, que é o sétimo, já para fazer, o sétimo não, o oitavo, já para vocês fazerem a exposição dos projetos de vocês. Então, por exemplo, se for 5 minutos,
use 3 minutos para fazer a apresentação do tema, dos objetivos, da justificativa, e 2 minutos para fazer a apresentação da revisão, porque a ênfase vai ser na revisão bibliográfica de vocês. Então, a programação é dia 18. Eu só vou confirmar aqui se no calendário a gente dispõe do dia 18 ainda, nesse semestre 2021.1. Então, calendário proposto de 80 dias. Bom, pelo calendário, a gente termina semestre justamente nesse dia 18. Então, o semestre termina no dia 18 e é exatamente no dia 18 que vocês vão estar fazendo essa apresentação. Então, vocês não vão poder contar com adiamento. Né? Até lá, qualquer orientação, qualquer dúvida, vocês podem tirar no grupo ou pode tirar no privado comigo. Revisão bibliográfica, desculpa, é que eu não entendi direito o que o senhor falou. A apresentação, Luzia, vai ser do projeto, do pré-projeto de vocês. Porém, vocês vão dar uma importância maior na parte da revisão bibliográfica. Certo? Aí, nesse dia, vocês terão 5 minutos cada um para fazer a apresentação. Eu coloquei 5, e aí a gente coloca aí uma tolerância, porque se for botar 10 minutos para cada, 20 apresentações vão ser 3 horas. Só que entre a apresentação de um e outro, sempre tem um atrasozinho. Né? Então, a previsão do encontro são de 3 horas mesmo. Porém, eu estou colocando 5 minutos, porque se colocar 10 aí a gente vai para meia-noite. Não consegue terminar. Certo? Então, usar o tempo determinado. Qual a ordem da apresentação? A gente pode definir ainda até lá, viu, Alex? Ou a gente usa na ordem alfabética, né? Ou faz o sorteio. Até lá a gente decide, eu até peço para que vocês podem até me cobrar isso depois. Então, a pessoa para usar o tempo determinado não tem outra forma a não ser você ensaiar mesmo. Você ensaia a sua apresentação e vê quanto tempo você está utilizando. Né? Quando eu fiz o concurso mesmo do IF baiano, eles deram lá 30 minutos para a gente fazer uma apresentação de uma aula. E aí você tinha que entregar um plano e, naquele momento lá, executar esse plano. O que foi que eu fiz? Eu ensaiei mesmo. A princípio com o relógio. Para cada etapa de que eu pretendia apresentar, eu determinei o tempo. Para tal etapa é tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. E aí eu apresentava em função do tempo de cada parte dessa. Chegou um momento que eu já não precisava mais nem cronometrar. Tanto que na minha aula eu fiz em 32 minutos, sem olhar mais para relógio, porque eu já sabia quais eram os elementos que constituíam a minha apresentação e quanto tempo precisava executar cada um deles. Então, não adianta. Às vezes tem aluno que ele faz 20 slides e quer apresentar em 5 minutos. Aí é impossível. Impossível. Porque para você apresentar em 5 minutos 20 slides, vai ficar parecendo a narração de futebol de rádio, né? Você vai ter que correr para dar conta. Então, use a quantidade de slides para o tempo que você vai ter. Aqui fala vestir isso com moderação, mas é já para uma situação presencial, né? A questão de ficar se justificando, gente, me desculpe que eu estou nervosa, eu estou nervoso, hoje foi um dia muito cansativo e tal. Evitem isso, fica feio para quem está apresentando. Presente, se foi bem ou não, fique para si. O ideal é você procurar interagir com o público do que ficar com desculpinhas e tal, certo?
Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês em relação a o seminário, são essas orientações aí.